Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Carlos. Vocês do oitavo ano, nós já estamos na terceira apostila. E na primeira, eu vou fazer só um apanhado de todo da apostila, da primeira e da segunda, e enfatizar mais da terceira apostila, a qual vocês já estão retirando da Escola Bom Jesus. Na primeira apostila nós trabalhamos sobre a distribuição da população mundial e o deslocamento populacional. Qual que era o objetivo com esta aula? Para vocês entenderem esse mecanismo, esse dinamismo que existem das pessoas ficar migrando-se de um lugar para o outro. Então, como é que dá-se essa distribuição e esse dinamismo, né, de deslocamento das pessoas no globo, em geral. Aqui nós temos, hoje nós temos no século XX, século XXI, principalmente a parte do século XVIII, um grande aumento populacional. Hoje nós estamos, isso no censo de 2011. Hoje nós estamos em 2020, já no censo de 2020. Em 2011 nós havia 7 bilhões e agora em 2020 nós estamos com 7 bilhões e 800 milhões de pessoas em todo o globo. Então houve um aumento bastante expressivo. Aumento de população significa aumento de consumo, aumenta-se as áreas naturais antes não ocupadas por pessoas. Então assim, há todo um grande impacto isso na natureza e em geral na questão do globo. Mais para frente nós vamos falar sobre quais são os fatores importantes que proporcionaram ao desenvolvimento e ao crescimento populacional. Aqui nós temos alguns itens, né? O desenvolvimento da penicilina, que é um antibiótico que combate as bactérias, o uso da tecnologia da produção alimentar, o uso da mecanização, principalmente na agricultura, que aumenta o número de produtos, a oferta de alimentos para o consumo. Temos uma outra questão importante também, que é o surgimento de vacinas na sua diversidade possível, né, que erradica várias doenças. Questão do saneamento básico, tratamento de esgoto, planejamento urbano, além da infraestrutura que possibilita a população mundial viver mais e melhor. Então, assim, aumentando também todos esses fatores a qual a gente mencionou, além da diversidade alimentar, há também um grande crescimento que proporciona o crescimento populacional, mas também a infraestrutura a qual as pessoas, em termos de moradia, esgoto, água tratada, entre outros fatores, isso proporciona o quê? Aumento na expectativa de vida das pessoas. Mais para frente aqui vai falar sobre a distribuição da população mundial. Hoje nós temos grandes regiões que estão com a concentração maior, como a gente pode ver aqui, ó, entre esses são um ranking, né, dos 10 países mais populosos do mundo. Nós vemos aqui, em primeiro lugar está a China com 1 bi 400 milhões de pessoas. Em segundo lugar vem a Índia com 1 bi e 300 milhões. Terceiro, os Estados Unidos com 326 milhões. Indonésia vem em quarto com 270 milhões. Em quinto vem o Paquistão com 216. E em sexto lugar vem o Brasil com 211 milhões de habitantes. Vem depois em sétimo Nigéria com 200 milhões, Bangladesh com 163 milhões no oitavo, Rússia em nono e com 145 milhões de habitantes, e em décimo vem o México com 127 milhões de habitantes. Isso dos dados de 2019. Então, aqui nesse mapa, que é uma foto de satélite tirada à noite, certifica onde que está as maiores concentrações de pessoas no globo terrestre, e nota-se que nessa região aqui da China e na Índia, onde há a maior concentração populacional no mundo, e como também na União Europeia, nos países europeus, nos Estados Unidos e parte do Brasil, principalmente na região mais litorânea aqui, se concentra-se na região sudeste do Brasil, onde que há a maior densidade demográfica do nosso país e aqui em geral do mundo. Nós temos aqui a diversidade da população mundial também e local, que há uma diversidade muito grande. Isso, se contar, por exemplo, do estado do Mato Grosso, a gente vê essa diversidade que há em termos de cultura e tradições. Aqui vem falar sobre a questão da taxa de natalidade em número de 1.000 habitantes. Então, a taxa de natalidade está em 3,33, houve uma queda muito grande. Hoje o número de pessoas que possuem filhos
bem inferior ao que se acontecia há meio séculos atrás. Hoje é dificilmente encontrar uma família que tem mais de 5 filhos, então houve essa queda da taxa de natalidade. Porém, por outro lado, tem um lado positivo, porque há também uma diminuição muito grande na taxa de mortalidade por mil crianças que nascem. Fase de crescimento, nós temos aqui um gráfico que mostra a fase de crescimento em termos de taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Então, sempre a taxa de natalidade ela é superior ao quantitativo que morre. Então, isso significa o quê? A tendência sempre é aumento populacional. Então, o número de pessoas que nascem hoje, graças a Deus, é maior do que as que morrem. Aqui nós temos alguns outros fatores que vocês fizeram as atividades e os textos. Então, essa aqui foi a apostila número 1, que foi entregue para vocês no mês de março. E aqui nós vamos para a número 2, a apostila 2, que vocês pegaram agora no meado do mês de abril, que vai falar sobre Estado, nação e outros conceitos. Então, como nós vimos nesse dinamismo na primeira apostila populacional, as pessoas migrando de um lado para o outro, aí se encontra-se uma grande entrave na questão dos estados e nação. Um exemplo muito grande é o grande fluxo de pessoas que migram do Brasil para os Estados Unidos em busca de trabalho. Então se encontra lá o que? Um grande impasse, porque lá há um país, um estado que possui uma nação que tem suas culturas próprias. Então isso gera muito preconceitos, xenofobias, entre outros fatores que há em todo o globo. Da mesma forma acontece no Brasil, por exemplo. Hoje no Brasil há um grande número de pessoas que vêm da Bolívia para trabalhar no Brasil e também do Haiti, certo? Mas essas pessoas, infelizmente, não se encontram um amparo porque ele está fora da sua pátria, fora da sua nação, fora do seu contexto cultural. Mas o que se obriga, infelizmente, é a fome, o desemprego, são os diversos, a guerra, entre outros, perseguição religiosa e outros fatores que fazem com que essas pessoas abandonem as suas pátrias mães e procuram uma alternativa de melhores condições de vida em outros países. Então, nessa apostila vai falar sobre esse conceito, o que é um Estado, o que é uma nação, o que é um país, certo? Então aqui, o Estado, não vou nem ler aqui o texto, mas o Estado é o que? É um dado geográfico que vocês viram lá no 7º ano, onde que ele possui fronteiras, onde que um governo ele exerce a sua soberania administrativa, certo? O país quer dizer o que? A palavra ela vem do francês, que significa país, que significa pequeno povoado. Então, o país é onde que existe, as pessoas vivem, né? Um pequeno povoado. E hoje é o que? Se refere a um território. Então, hoje praticamente se usa muito em sinônimo de Estado e país, são sinônimos uma da outras. Nação é o que? É um conjunto de pessoas que vivem em um país que possui traços linguísticos e cultural semelhantes, ok? E aqui nós vemos alguns exemplos de países e nação e culturas. Aqui uma manifestação independente da província de Quebec, isso lá no Canadá. Aqui nós temos outra questão de povo também, que significa população, que é quase igual ao sinônimo de, nós vemos aqui em cima, de nação. O povo é que constitui a maior riqueza de um país, que é o povo que produz, é o povo que trabalha e gera riqueza para um determinado país. Então foi mais ou menos falando sobre isso que se trabalhou nessa diversidade na segunda apostila, e agora a gente vai para a terceira apostila, que vai falar sobre diversos modos de ver e estudar a história, estudar o mundo. Diversos modos de ver e estudar o mundo. Esse é o contexto, é o tema da terceira apostila, a qual vocês já estão retirando da Escola Bom Jesus. Nós vemos aqui a escala dos estudos geográficos. A geografia estuda o espaço segundo seus aspectos físico-naturais: relevo, solo, clima, formações vegetais nativas, etc. e suas interações. Ela também estuda o espaço segundo as suas diversas intervenções que a sociedade humana realizaram nele, que podem ser social, econômicas, culturais, políticas, etc. Além das relações e das
e da independência que existe entre elas e os aspectos naturais, o estudo do espaço geográfico pode ser realizado de acordo com várias escalas, dimensões do espaço, dependendo do interesse que se propõe estudá-los, pode ser referente ao lugar, território, paisagem, região, país, continente, mundo, etc. Há, assim, multiplicidade de escalas para o estudo geográfico, como também diversidade de temas ou assuntos estudados pela geografia. Bem, então nós vimos aqui que há uma gama muito diversa que se abrange os estudos geográficos. Portanto, nós vamos frisar uma questão da regionalização, que a regionalização são as formas em que na qual se usa dentro da geografia para o quê? Dividir ou delimitar determinado território ou espaço em regiões, de modo que cada uma delas apresente características comuns ou semelhantes. Então, assim, esses são o que significa regionalizar, organizar, delimitar, dividir, são palavras sinônimas que possuem o significado ou a definição da palavra regionalizar. Aqui nós temos o mundo físico, né? O planeta Terra tem uma diversidade grande de regiões, de paisagens naturais, muitas montanhas, cordilheiras, entre outros fatores. E o mundo da sociedade, que é outro tema muito importante também, que é o subtema, o mundo das sociedades humanas e as múltiplas regionalizações. Então, o ser humano, a sociedade humana, os estados, eles usam o quê? Várias formas, múltiplas formas de regionalizar. Então, aqui nesse texto, vocês vão ler e vão ver quais são essas múltiplas formas que se utiliza pelo ser humano para regionalizar o espaço geográfico. Vamos lá. Aqui nós temos um modelo de regionalização, que é o que? Paisagem naturais ou climáticas. Aqui nós temos algumas regiões do nosso planeta que possuem alguns tipos de vegetação e clima. Então é uma forma de regionalizar, você dividir em qual região tem tal tipo de florestas que tem características comuns ou não, certo? Então essa aqui vai ser a divisão. Divisões por clima, como nós já vimos, você já viu lá no 7º ano, no ano passado, nos conteúdos de geografias. Aqui nós temos clima frio, semipolar, subtropical, clima tropical, clima desértico e clima de altas cadeias de montanhas. Então, esse mapa aqui são divididos em termos naturais ou climáticos. Nós temos aqui agora um outro processo que se deu após a Segunda Guerra Mundial, que foi um grande marco na história da sociedade humana no século XX. Foi o maior conflito de guerra que já houve. Então a Segunda Guerra Mundial ela proporcionou várias mudanças, e dentre elas foi o que? Um processo de reorganização dos mapas, principalmente do continente europeu. E portanto aqui vocês vê nesse mapa aqui uma divisão, como que se deu o processo de divisão do continente europeu, isso em plena guerra. Então todos os países que estão de roxo aqui são os países que em 1942 se uniram para guerrear contra a Alemanha nazista. Aqui vocês veem que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era a União Soviética, alguns países aliados aqui, e alguns países aqui também da África e da Ásia. Bem, aqui nós tínhamos os países neutros, os países do eixo, que são os países do eixo que pertenciam ao grupo dos aliados da Alemanha, que era a Alemanha e a Itália. Nós tínhamos os países aliados ao país do eixo, que é a Finlândia, Romênia, Hungria e Bulgária, e alguma parte da França, ok? Bem, então aqui são um processo de regionalização que houve isso em plena Segunda Guerra Mundial, que foi a organização que os países fizeram em aliar-se uns aos outros para se confrontar. E foi dividido em os blocos dos aliados e os blocos dos eixos. De um lado, o grupo liderado do bloco da aliança pela Inglaterra, e por outro, o grupo do eixo liderado pela Alemanha.
Bem, mais embaixo aqui nós temos a divisão da Europa praticamente após a Segunda Guerra Mundial, isso em 1949. Então vocês percebem que se perpetua a área de influência da União Soviética, também essa parte aqui, a área de influência Iugoslávia, Bulgária, Romênia, Tchecoslováquia, Hungria, Polônia, entre outros. Essas são as áreas de influência aqui, a União da República Socialista Soviética. E aqui os países que estavam neutros. Por quê? Porque aqui após a Segunda Guerra Mundial, eu quero que vocês entendam bem isso, que o mundo ficou dividido em dois blocos. Os blocos que pertenciam ao capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, Inglaterra e França, e o outro bloco liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, liderado pelo socialismo, certo? E aqui vocês vê a União Soviética e suas áreas de influência. E aqui nós vemos o que? Os países da ocidental com a influência dos Estados Unidos, ok? No outro processo de regionalização, que é regionalizar em países desenvolvidos, ou seja, países ricos, e países subdesenvolvidos. Então nós vamos ver nesse mapa aqui um outro processo de regionalização, que é a parte de laranja aqui estão os países desenvolvidos, que inclui a Austrália, que está bem aqui no hemisfério sul, e os países subdesenvolvidos, que é as partes que estão de roxo, certo? Então essa característica aqui foi isso em 1950, ou seja, isso para hoje está praticamente bem defasado, porque hoje a China está bastante desenvolvida, Índia, o próprio Brasil desenvolveu bastante. Então assim, essa é a característica que só vale mencionar aqui isso em 1950. Essa era a divisão de um processo entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, ou seja, países ricos e países pobres. E aqui nós temos o que? Em outro processo de regionalização, que é segundo e terceiro mundos. Primeiro, segundo e terceiro mundo. Nós temos aqui os países capitalistas desenvolvidos, que é o primeiro mundo, que são os de verde. São esses países de verdes. Os países de economia planificada, segundo mundo, que é os países sob o bloco de influência da União Soviética. E os países capitalistas subdesenvolvidos, terceiro mundo, que é esses países de roxo, que inclui o Brasil, certo? O Brasil e outros países aqui da América do Sul. Então esse é um outro critério de divisão em países de primeiro, segundo e terceiro mundo, ok? Aqui embaixo é muito interessante frisar que em 1969 houve a Revolução Chinesa. E na Revolução Chinesa eles fizeram o quê? O Partido Comunista Chinês, eles fizeram uma revolução e criaram uma característica para o governo e o Estado chinês. E essa característica significa o quê? Uma economia planificada, que hoje praticamente a China se resta um dos poucos países que tem como o modelo político, não econômico, político, comunista, socialista. Porém, a sua economia ela é bem ampla, bem aberta, e hoje praticamente uma porcentagem grande de tudo que se produz no mundo vem-se da China. Então, assim, o Partido Comunista Chinês, como vocês podem ver aqui, ele se agregou ao bloco da União Soviética naquele período e se perpetua até os dias de hoje. E aqui embaixo, é muito interessante ver essa figura, essa imagem aqui, isso é na Alemanha. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os blocos que venceram a guerra, que é os Estados Unidos, Inglaterra e França, e a União Soviética, eles dividiram a Alemanha em duas áreas de influência. As áreas de influência capitalista e a área de influência socialista. E para dividir a capital Berlim, na Alemanha, eles construíram um muro que se dividia o mundo capitalista e o mundo socialista. E em 1989, houve esse grande movimento populacional e eles derrubaram esse muro que dividia a cidade. Então, esse derrubar do muro simbolizou-se no contexto histórico como a derrubada também do sistema socialista na Europa. Então, assim, houve essa união novamente. E aqui você vê essa imagem que retrata esse momento importante na história
desse contexto que se viveu na penúltima década do século XX. E aqui nós temos o outro processo de regionalização também, que é dividir os países em norte e países do sul. Ou seja, esse critério aqui só é um critério meio preconceituoso, porque a própria Austrália ela está no sul, mas porque é um país desenvolvido, eles incluíram-se nos países do norte, como país rico e desenvolvido. E aqui os países do sul sempre eles buscam simbolizar, são países subdesenvolvidos, países pobres, que está abaixo da linha do Equador. Sempre busca esses critérios para designar, certo? Nós temos aqui outra questão importante, que é o Brasil, América Latina e África na ordem mundial depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a África e a América Latina e o Brasil eles passaram por várias convulsões, muitos regimes políticos autoritários, por causa que o mundo estava dividido em área socialista e capitalista, e os Estados Unidos cada vez mais buscando influência e se influenciar no mundo, e a União Soviética da mesma forma, e se usavam esses três, no caso a América Latina e a África, como palcos de conflitos de ideologias. E hoje no Brasil, por exemplo, passou por um período de autoritarismo, né? A União Soviética, juntamente com a China, quem influenciava o comunismo. Aí vem os Estados Unidos liderando a parte do grupo político e implantando no Brasil um sistema autoritário por 21 anos, certo? Depois que teve a volta da democracia. Então, aqui nós temos esse modelo que se teve de novas ordens mundiais após a Segunda Guerra Mundial, que o Brasil, dentro do contexto da América Latina, juntamente com o continente africano, sofreram muito nesses quesitos. Aí aqui nós temos, pessoal, as atividades dessa semana. E só para fechar esse contexto aqui, é importante lembrarmos que o continente os países da América Latina, que inclui o Brasil, e os países da África, eles continuaram ainda com aquele sistema de colonial, de ofertar somente produtos in natura, né, para que os países desenvolvidos possam levar esses produtos e industrializar eles. Aqui vocês podem perceber que o Brasil continuou-se, juntamente com os outros países da América Latina e da África, oferecendo só produtos como café, cacau, cana-de-açúcar e carne. Isso tudo produto bruto, matéria-prima que são levados para os países desenvolvidos, para lá se industrializa e volta para cá com preço bastante superior. Isso significa que continua-se aquele modelo econômico colonial, onde que esses países, que as colônias só oferecem para a metrópole o produto, matéria-prima, e a metrópole manda para esses países os produtos manufaturados. E por esses fatores, proporcionaram que esses países da América Latina e a África fossem, ou até os dias de hoje, tivesse poucas indústrias, poucos parques industriais. Agora que com a globalização a partir do século XXI, que as coisas estão começando a mudar e esses países estão se desenvolvendo, se industrializando, agregando-se valor em seus produtos. Bom, aqui nós temos as atividades, como já mencionei anteriormente. São perguntas muito fáceis, simples. São 8 perguntinhas que vocês vão responder com base no texto, com base naquilo que eu expliquei. E se vocês tiverem dúvida, pode ir no meu WhatsApp privado e tirar foto da atividade e me mandar um áudio da dúvida que eu vou estar explicando para vocês, ok? E como nós estamos no mês de maio, nós estamos nos mês das mães. Um mês muito importante, porque as mães elas são as personagens mais importantes na vida de cada um de nós. E aqui nós temos: mãe, a vida nos presenteia com pessoas maravilhosas como você, que ensinam pelo saber, pelo exemplo e pelo amor incondicional. Parabéns e feliz Dia das Mães.